Se preparar para uma vida profissional de sucesso já é um desafio. Estudos, noites mal dormidas e o diploma acaba não sendo a garantia de estabilidade na carreira escolhida. Uma pesquisa da consultoria Dados revelou que 5.400.000 pessoas com ensino superior completo estão trabalhando fora da área ou em cargos que não exigem seu grau de qualificação. Com isto, objetivos acabam protelados, já que existe a necessidade de pagar as contas. A opção, então, é migrar para outros setores, o que muitas vezes causa a sensação de frustração. Os jovens, com idades entre 18 e 24 anos, acabam sendo os mais impactados, já que são maioria nas universidades. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou pesquisa reveladora. Mais da metade dos milhares de desempregados no país tem até 24 anos. Murilo fala sobre as dificuldades em conquistar uma vaga após especializar-se em edição de vídeos. É muita concorrência para uma, duas vagas, né? A maioria que eu pego é uma vaga só que tem. Se você tem no papel é muito mais fácil você conseguir a vaga na empresa, né? Se você tem no papel ali que você já trabalhou para alguém ou tem mais certificado, eles dão preferência, né? Desafios que impactam os jovens, mas também impactam aqueles que possuem vasta experiência. Por conta do desemprego, alguns acabam se submetendo a trabalhos que sequer exigem diplomas. Thaís tem vários certificados. Bom, a minha primeira faculdade foi licenciatura em matemática, onde eu me formei em 2007. Depois eu me formei em 2008 como professora de física. E aí eu fui para uma área que eu também gosto, que eu me identifico, que foi engenharia civil, que eu me formei em 2015. Um currículo plausível, digno de concorrência para as empresas. Mas no período da dificuldade, ela precisou recorrer a outra ocupação. Afinal, as contas não esperam a recolocação no mercado de trabalho. Fiz algumas entrevistas de início, porém sem sucesso, porque as consultoras elas estavam parando as obras. Thaís, então, encontrou a oportunidade no mercado da beleza. Se tornou consultora de vendas em uma empresa de cosméticos. Tinha acabado de me formar na faculdade, tinha um casamento, então eu também precisava ter uma renda mensal. Este economista fala sobre o sentimento de quem se vê obrigado a trilhar um caminho que não fazia parte dos planos. É uma frustração, né, dos dois lados, né? É uma frustração por parte de quem tem mais qualificação, porque investiu tempo, dinheiro para conseguir ensino superior. Por outro lado, quem tem menor qualificação, menor escolaridade, acaba tendo dificuldade para conseguir ocupação. Com carteiras profissionais que estampam ótimas experiências e mais de 33 cursos de formação e especialização, Gilmar acabou se vendo com várias dificuldades financeiras ao ficar desempregado. Além do atraso no aluguel, as dívidas envolviam as diversas necessidades da vida. Aluguel, conta de luz, condomínio, internet. Um sapato que fura e você não vai procurar um emprego com o sapato furado, né? Dente que quebra e você não tem condições de arrumar. Na época, com 51 anos de idade, Gilmar se enxergou no desespero. A vontade, a dedicação e os esforços são destacados na vida de muitos profissionais que se aplicam para colherem grandes frutos ao longo da vida. Porém, são diversos que hoje vivem frustrados em um verdadeiro fracasso profissional. Seria possível reverter situações como essas? Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. A matéria de abertura mostra a situação, a realidade de milhões de brasileiros que, com ou sem qualificação, enfrentam uma luta para conseguir um lugar no mercado
de trabalho. Muitos estão literalmente assim, ó, com a corda no pescoço. E hoje, segunda-feira, 16 de junho, nós da Universal estaremos vivendo a segunda-feira da corda. De onde vem esse termo? A palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler aqui o versículo. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhe faz ver as suas obras. Você que se encontra preso a grilhões do endividamento, da inadimplência e amarrado com cordas de aflição, a coisa não anda para você, as coisas não acontecem, você já enviou centenas de currículos, nenhuma resposta. Você que é autônomo, depende de contratos. Se você não tem contrato, você não trabalha. Se você não é contratado, você não gera recursos. E a coisa não vai bem para você. A oportunidade de você buscar ajuda, a oportunidade de você clamar a quem tem poder para te ajudar, está chegando até você. Hoje, segunda-feira da corda, vamos determinar que, em nome do Senhor Jesus, essa corda de aflição seja quebrada, seja arrancada da sua vida, para que sim, você possa ver a coisa andar e mudar na sua vida financeira. Vamos acompanhar essa matéria que fala mais a respeito e a gente já volta. No século 7 a.C., durante o reinado de Zedequias, o último monarca de Judá, antes da queda de Jerusalém, vivia o profeta Jeremias. Na narrativa bíblica, ele alertava o povo e as autoridades sobre a inevitável destruição da cidade. Mas as lideranças viram Jeremias como um traidor e conspirador e o lançaram num poço frio e sombrio, onde passou fome e sofreu com ameaças de morte. Jeremias não perdeu a fé e Deus usou Ebed-Meleque como um instrumento para salvá-lo. Com uma corda, ele e outros homens resgataram Jeremias daquela cisterna. Nos dias de hoje, muitas são as pessoas que estão no fundo do poço por causa do desemprego, da falência, da falta de recursos, das dívidas que parecem impagáveis e não conseguem ajuda para saírem da lama. Antes do pacto eu não tinha vida, eu já vim desde a infância com derrota, fracasso, miséria e quando eu cheguei desempregada, doente, passando fome, luz e água cortada, não tinha o que dar de comer para os filhos e com uma ordem de despejo. Eu cheguei na igreja muito endividada, ganhava bem na época, mas muito endividada por conta das doenças que eu tinha. Eu cresci num lar muito conturbado e com 15 anos eu já estava na rua, já tive que sair, então eu cresci com muita raiva e muita mágoa da minha mãe. Mas eu tinha aquela força de dizer, eu não vou passar a miséria que eu passava em casa. Então eu falei, eu vou fazer a minha vida acontecer. E eu era aquela funcionária super dedicada, eu dava o meu melhor, eu sacrificava ali e até tinha oportunidade de crescimento. Só que como na época eu já estava com depressão profunda, sempre impactava alguma coisa. E eu ganhava aumento, eu gastava o triplo com tratamento. E cheguei a fazer tratamentos assim de 10 mil reais. 15 anos atrás era bastante dinheiro. Por mais que eu ganhasse mais, cada vez que eu ganhasse mais dívidas eu tinha. A ponto assim, do fundo do poço é tentar suicídio, porque eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada diante da situação. Eu pagava os melhores médicos, os melhores tratamentos e aquilo não surtia efeito. Eu falei, chega, eu vou acabar com a minha vida porque não tem jeito. E chegou a tentar o suicídio? Tentei suicídio 3 vezes. Me joguei na frente do carro, soltei assim do carro, teve um outro momento que eu tomei todas as medicações, eu falava assim, eu me sentia um lixo, assim, frustrada, porque eu achava que eu conseguia resolver, eu vou pagar, e eu não conseguia, e eram dívidas gigantes. Fé e perseverança andam juntas. A fé é atitude. Fé não é o que falamos, é o que fazemos. Por exemplo, o que te trouxe aqui hoje? Fé. Você tem fé de que Deus vai te honrar. Tem coisas, ou uma grande transformação,
não é da noite para o dia, não é mágica, não é rápido. Ela vem passo a passo, como subir uma escada, degrau a degrau. Isso exige perseverança. Então muita gente fala assim: por que minha vida não anda se eu tenho fé em Deus? Porque falta perseverar. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 10, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Como a gente necessita de água, de ar para respirar, necessita dormir, necessita se alimentar, necessita de uma série de coisas, é necessidade. A fé necessita de perseverança. E o pacto segunda-feira proporciona perseverança. Quanto tempo você faz o pacto na segunda-feira? Eu acho que desde que eu comecei a 20... Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. O que Deus fez na sua vida nesses últimos 20 anos? Então, nesses últimos 20 anos, eu parei de trabalhar de carteira assinada. Hoje eu trabalho por conta própria, eu estudei, eu me formei, eu tenho meu próprio negócio. Se formou em? Eu sou técnica em podologia. Também nunca mais paguei aluguel, não tenho, porque eu pagava um aluguel absurdo para morar, com a casa que chovia dentro, não conseguia pagar, tinha que estar sempre me mudando porque eu nunca conseguia pagar. Hoje eu moro numa casa boa. A virada de chave foi quando eu entendi que não bastava eu fazer parte do congresso e eu não fazer parte do reino de Deus. Então, quando eu entendi que a minha mudança, a transformação dependia do Espírito Santo, eu me lancei. Aí eu não vinha só na segunda-feira, eu vinha na quarta, eu vinha no domingo. Buscou o reino de Deus, então, Sim, em primeiro lugar. Por quê? Eu sabia que o dia mau ia vir. Eu já entendi de cara que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, de chorar, então eu ia ter um dia mau. Como é que ia ser? O meu propósito não ia resolver. E hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje tem paz, tem força, o emocional equilibrado, tudo certinho. Curada completamente. Completamente. Hoje eu sou feliz, tenho paz. Hoje eu tenho o meu negócio, né? Sou casada, o meu marido tem uma função de confiança no trabalho. E muitas vezes chegam assim, como é que você fez isso? Eles não sabem, mas o nosso sócio majoritário é o Espírito Santo, o meu conselheiro. Eu trabalho num ramo muito concorrido. E se você olhar com um olhar natural, você pira. Porque é sempre uma novidade, aí sempre tem alguma coisa nova. E a gente vai... Não, o Espírito Santo vai dar. Eu oro consagrando as minhas postagens, os projetos que eu faço, e sempre tem a diferenciação. Mas a maior riqueza para mim é o Espírito Santo, por quê? Mesmo que a gente passe... Quem é empreendedor sabe que tem meses, momentos que são muito bons e outros que são bem desafiadores. Mas eu tenho paz. Às vezes as pessoas ficam assim... Você sabe que está acontecendo isso? Eu falei, eu sei, mas eu confio no caráter de Deus. Se você também busca uma saída para os problemas financeiros que têm te angustiado, dia 16 de junho, participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Todas essas pessoas que você acabou de acompanhar nesta matéria são pessoas que frequentam a prosperidade com Deus às segundas-feiras, estão vencendo, estão prosperando. Pessoas que chegaram aqui com a vida enrolada, amarrada no fundo do poço, mas uma corda de salvação foi lançada e elas agarraram-se a essa corda e saíram do fundo do poço. E hoje tem aí uma vida de qualidade. Você que se encontra no fundo do poço, inadimplente, nome sujo, negativado, as pessoas não atendem mais a sua ligação, não querem mais saber de você. Então é assim, né? Quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Você pode buscar ajuda em Deus e Ele vai mudar essa situação. Hoje, segunda-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus no Brasil e no mundo, nós estamos realizando a segunda-feira da corda. A corda de salvação para você que está sofrendo. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Eu vou estar presencialmente com você às 18 horas e às 19h30, pastor Sérgio Freitas, nesta mesma fé. E o dia todo, pastores aqui do Congresso da Prosperidade com Deus, lutando para levar você a vida de qualidade prometida na Palavra de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos.
Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Na sua cidade, no seu estado, você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Para você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 18h30 com o pastor Rafael ou às 22 horas com o bispo Jadson Santos. Faça isso, dê um passo de fé e Deus vai tirar você dessa situação. Foi o que aconteceu com a Gisele. Acompanhe. Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Gisele. Então, Gisele, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Então, bispo, eu sou formada em fisioterapia e tenho mestrado também na mesma área e já estava fazendo a segunda pós-graduação, mas muito frustrada profissionalmente. Todas as oportunidades que surgiam, os salários eram baixos. Eu já tinha até passado um concurso da prefeitura, mas o salário era muito pequeno e isso estava me deixando revoltada, porque mesmo com os títulos, com capacitação, não era o suficiente. E aí eu tinha entrado para o doutorado com a ideia, com o objetivo de dar aula em universidade pública, que aqui na nossa região era a melhor oportunidade financeira. Mas não era o que eu queria, não estava desenvolvendo. E no pacto, eu falei para Deus que eu estava revoltada com a situação, que Ele me desse alguma direção, porque eu já estava a ponto de colocar os certificados na gaveta e mudar de área. E foi quando uma fisioterapeuta colega me disse que estava vendendo uma clínica que ela tinha em sociedade com um dos pacientes, e naquela hora eu pensei, eu não tenho nenhum real para comprar. Mas naquela noite eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu comprei a clínica da fulana. Chegou em casa assim, exato. Mozinho, comprei uma clínica. E ele pulou do sofá e falou, como assim? O que tá falando? E eu falei, não fechei negócio, mas eu vou comprar, vai ser nossa. E eu já tinha trabalhado nessa clínica, né? Por isso que ela até comentou comigo. E aí eu marquei a reunião e falei para Deus, Senhor, eu não tenho R$1, mas se for da tua vontade, que a negociação chegue, né, à conclusão e que a gente consiga comprar a clínica. E quando chegou lá, bispo, eles me falaram o valor que eles queriam e era muito alto, não tinha R$1 para comprar, mas eles mesmos me fizeram uma proposta de pagar parcelado, com um contrato só registrado em cartório, sem nenhuma entrada, sem R$1 de entrada, sem cartão de crédito, sem boleto, só na confiança. Disseram que conheciam meu trabalho, que conheciam meu caráter, então que não teriam dúvida de que eu pagaria. E hoje a gente está com 3 anos de clínica. Inclusive, na semana passada, a gente fez um investimento para ampliar a nossa agenda de atendimentos e eu tenho certeza que o segundo semestre desse ano vai ser ainda melhor. Quer dizer, aquela palavra que diz, ir de comprar sem dinheiro. Eu sou dessa. Cumpriu-se na sua vida. Sim, pastor. Até, tipo, o meu marido, ele também dá testemunha aqui e foi o que eu falei para ele, assim, o máximo que vai acontecer é a gente voltar para trás, mas se a gente participar do congresso e não botar em prática, a gente está vindo só perder tempo, então a gente tem que ir e botar nossa confiança em Deus. Tomou atitude de fé. Exato. E tomou posse. Exato. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus lhe abençoe muito mais. A ausência de progresso na vida profissional é um sinal claro de que você está com a vida amarrada. Preso a obstáculos que parecem impossíveis de superar. Essa situação pesada pode fazer com que você acredite que não há mais solução, que está condenado à estagnação, sem forças para seguir em frente e prosperar. Para alguns, a sensação é ainda mais profunda. Sentem que estão no fundo do poço, sem saída, sufocados pelo caos financeiro e pela inadimplência. Mas é exatamente nesses momentos difíceis que a mão de Deus se manifesta, enviando a corda para resgatar você e tirar essa carga pesada dos seus ombros. Existe uma saída. Seus caminhos vão se abrir. Participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Dia 16 de junho. Está aí para você a oportunidade de se livrar de uma vez por todas dessa situação. Segure nesta corda que está sendo lançada para você. Você que se encontra no fundo do poço, agarre-se a ela. Você vai sair dessa situação. Se você der um passo de fé nessa direção que nós estamos passando para você, você vai ver o resultado. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis,
Em todos esses horários que você acompanha aí na sua televisão, eu vou estar com você pessoalmente às 18 horas, na viração do dia. Entrada, estacionamento e creche, tudo gratuito para você. Você não paga absolutamente nada. Quer sentar, conversar, receber uma orientação? Estamos aqui prontos para te ajudar. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele na sua vida. E nesta quarta-feira nós estaremos dando sequência às noites do Reino de Deus, onde cada quarta-feira estamos tratando de um tema relacionado ao Reino de Deus. E você poderá ter uma experiência gloriosa com a presença do Altíssimo na sua vida. Vamos a essa matéria e a gente já volta. A jornada para obter a salvação eterna é árdua. Alcançar o reino de Deus é uma conquista diária. É preciso compreender que nem todos são filhos de Deus. O reino dele aqui na terra tem o trigo e tem o joio. Do universo dos que creem, uns são trigo, são filhos do reino. Outros são joio, plantados pelo maligno. O sacrifício é o caminho para entrar no reino dos céus. Quando entendemos isso, deixamos nossos achismos e preconceitos de lado e buscamos o que é mais importante, o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que vieram, pecadores, cheios de falhas, de erros, ouviram a palavra, creram na mensagem do Evangelho, se arrependeram, foram sepultados quando se batizaram nas águas e saíram dali e começaram a viver em novidade de vida e se aplicaram na busca do Espírito Santo. Então houve um momento que o Espírito Santo foi derramado sobre aquela pessoa, ela foi batizada com o Espírito Santo e ali nasceu um filho de Deus. Para as pessoas que se entregaram à mensagem da salvação, a reunião de quarta-feira é um momento especial para receber o Espírito do Altíssimo, a fim de que sua vida produza frutos como o trigo. Na reunião, na quarta-feira, nós saímos com a nossa alma fortalecida, né? A nossa alma sai leve e nós saímos fortalecida com uma fé renovada para enfrentar os problemas da semana. Eu entendo que é a reunião mais importante da Igreja Universal, né? E ela faz uma grande diferença para nós. A busca pelo Espírito Santo e a oportunidade de você estar em oração intensa com Deus faz toda a diferença. Ela renova você, é o alimento da alma e, muito francamente, se nós não ouvimos, faz, por alguma razão, alguma outra, faz muita falta. Uma vez alcançada a mudança interior, o poder do Espírito Santo é capaz de mudar as demais áreas da vida de cada um de nós. Primeiro eu cheguei na igreja com o casamento destruído, né? Era uma destruição total. E foi através do casamento destruído que eu cheguei nas reuniões e vim buscar a quarta-feira. Descobri que, primeiramente, eu teria que buscar por mim para reconstruir meu casamento, né? Eu estava a ponto de me separar, eu não aguentava mais, com a família destruída e filhos, e eu realmente não tinha como sustentar uma casa, manter uma casa, estava com um relacionamento destruído, mas não me separava porque não tinha como me manter, né? E eu não aguentava mais. Eu cheguei na igreja dizendo para Deus, ou Deus tirasse o meu esposo da minha vida ou reconstruísse ele. Enquanto eu estava na igreja buscando por ele, eu não via resultado, porque quem precisava da mudança realmente era eu. E quando eu me entreguei, Deus abençoou. Hoje ele é um homem de Deus, é um homem abençoado e é um homem de Deus acima de tudo, temente a Deus. Venha aprender os segredos para blindar a sua fé. Participe nesta quarta-feira, às 19 horas, na Catedral da Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis.
Eu tenho certeza que se você vier nesta quarta-feira, você vai ter uma experiência única com Deus. Será a terceira noite do Reino de Deus. Cada quarta-feira nós estamos trazendo um tema relacionado a este mês, o mês do Reino de Deus. Como você pode se tornar um cidadão, uma cidadã do Reino de Deus, onde o Senhor Jesus é quem reina. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 7 da noite em ponto, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal. Basta você acessar universal.org/localizar para o endereço mais perto da sua casa. Nós vamos agora ao momento da oração com o bispo Sérgio Mota e já voltamos. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. É o que nós fazemos agora, meu Pai. Falamos contigo em favor, meu Pai, desse telespectador, em favor, meu Pai, daqueles que estão aflitos, desesperados, pessoas que estão, meu Pai, depressivas, tristes, angustiadas, meu Pai, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Então, meu Deus, estenda a tua boa, poderosa mão para fazer bater em retirada toda e qualquer maldição. Como está escrito, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Meu Deus, eu não sei como essa doença se instalou, mas que ela bata em retirada agora, seja curado, liberto desta dor, seja livre dessa depressão, dessa angústia. Como ministro da tua palavra, meu Pai, eu determino a vitória de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Ah, meu Deus, que sejam iluminados seus lares, que o Senhor venha, meu Pai, fazer bater em retirada todo o mal no nome santo de Jesus Cristo. E os que creem digam assim seja, diga graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Tá ligado, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor também. E todos os dias, Bispo Sérgio Mota, na torre de vigia, orando por você e pela sua família. Agora, não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Tanto hoje, segunda-feira, quanto nesta quarta, as portas estão abertas diariamente, de domingo a domingo, desde as 6 da manhã até a última pessoa que sai do santuário. Portas abertas, pastores, nós estamos aqui prontos para te ouvir, para te orientar e para dar a você a direção que você precisa para vencer. Então, só depende de você. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou em uma Universal, aí mais perto de você. E hoje estamos começando também a Caminhada da Fé. A partir de hoje, a partir das 22 horas, nos canais onde a programação da Igreja Universal do Reino de Deus é veiculada, tanto pela TV, rádio e internet, você poderá seguir conosco esta caminhada de fé. Caminhada de fé rumo à fogueira santa da justiça. Acompanhe este recado e voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá. A partir desta segunda-feira, 16 de junho, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.